Eu estou falando aqui. Ok. Começar a gravação. Alô, estamos iniciando a nossa sessão temática 6. Eu sou Jéssica Araújo, a mediadora dessa temática. Falo de Fortaleza, Ceará, e nós vamos falar sobre a questão da violência estrutural, educação e justiça restaurativa. Então, nós estamos aqui com a doutora Sandra Daldegan França, o doutor e professor Fernando Piedade, e temos também o Mike Kumaruara, professor, mestre. Ele já chegou? Pronto, acabou de chegar. Estou vendo ali. Seja bem-vindo. Para a gente ir otimizando o tempo, né? Já estamos aqui com um grande quantitativo, nossa sessão temática, né? Teve alguns inscritos, e aí nós vamos estar já iniciando as falas, e depois vocês vão colocando aqui no chat as perguntas, aí a gente vai vendo, se tiver tempo, a gente vai fazendo aqui essas costuras, né, para que a gente possa ir dialogando com vocês e os palestrantes possam tirar as dúvidas, tá bom? Podemos fazer esses acordos? Então, eu posso começar com a Sandra. Então, Sandra, eu vou lhe apresentar. Você vai ter 15 minutos e Jéssica, pela ordem, ali era o professor depois. Fernando. Pronto, pronto. Pronto. Cadê o Fernando que eu não estou vendo? Fernando, cadê você? Pronto, está Oi, aqui, Jéssica, eu tô achei ele. aqui. Pois Tudo então vamos bom? começar com o Fernando. Perdão, viu, Fernando? Tanto faz. Se a professora quiser começar a Tudo! professora Sandra. Perdão, eu não estava lhe vendo. Não, não tem problema não. Pode começar pela professora Sandra. Pronto. Então, pronto. O que é que vocês acham melhor, pessoal? Então, vocês decidem. Pode ser a Sandra? Agora, serve uma sugestão. Em vez de 15, é melhor 10 minutos. E a gente tenta, porque senão vai ultrapassar ali. Porque como são 22, e aí a gente É. tenta, Então, né? aí vai ser. Tá, tem um tempo para. Pronto, então pronto. Então vamos fazer 10 minutos, devido ao tempo. Então, Sandra Daldegan França, ela vai palestrar hoje sobre justiça restaurativa e os desafios da contemporaneidade, uma leitura dos conflitos familiares envolvendo as pessoas LGBTQI, facilitador em círculo de construção de paz para situações menos complexas, mais complexas e aprofundamento pela Júris, secretária-geral da Comissão Nacional de Justiça Restaurativa da Abracrim, autora do livro Justiça Restaurativa e os Desafios da Contemporaneidade, uma leitura dos conflitos familiares envolvendo as pessoas LGBTQIAP+. Então, Sandra, seja bem-vinda. Passo para você a palavra. Estou aqui no apoio. Qualquer coisa que precisar, é só falar, tá bom? Tá bom, boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada, Jéssica, pela apresentação. Boa noite, professor Fernando, professor Mike, pessoal que se inscreveu no nosso grupo, né, nas questões que nós iremos hoje falar. Bom, como a Jéssica me apresentou, eu me chamo Sandra, eu sou do norte do Paraná, Santo Antônio da Platina, e sou mestre em ciência jurídica e secretária-geral da Associação da Comissão Nacional de Justiça Restaurativa da Abracrim. Bom, gente, a minha história com a justiça, eu acho que a gente não precisa conceituar, ficar falando de conceitos, que a gente viu tudo isso já nas palestras gerais, né? Talvez a gente fosse ficar, ia ser redundante falar toda a história da justiça restaurativa, o que é, o que não é. Então, o que eu vou trazer para vocês é a questão da minha pesquisa. Eu conheci a justiça restaurativa em Santa Catarina, por ocasião de um congresso nacional de justiça restaurativa, na Univale, e então eu fiquei assim encantada com a justiça restaurativa, porque eu tenho 57 anos, me formei, entrei na faculdade em 84 e me formei em 88. Então, assim, numa época completamente da justiça bem beligerante, né, que a mulher também não tinha muita vez, é uma profissão essencialmente voltada para o homem mais, né? E aquilo me desencantou um pouco. E tem mais ou menos uns 6 anos, 7 anos eu conheci a justiça restaurativa que me deu um ânimo, me deu um up, né? Para voltar para a área do direito. Não que eu tivesse saído, mas para voltar para estudar novamente, voltar para os bancos escolares. Então, aos 52 anos, eu resolvi tentar mestrado,
porque eu achei que eu acho que as pessoas da academia precisam conhecer a justiça restaurativa. Não basta nós, facilitadores, falarmos da justiça restaurativa, a gente precisa levar a justiça restaurativa para a academia, né? Porque a academia, a ciência que vai fortalecer essa nossa história, né? Esse nosso movimento da justiça restaurativa. Então, eu fui tentar o mestrado, é claro que 30 anos longe da escola, longe da faculdade, né, advogando, eu jamais não consegui passar no primeiro, não consegui passar no segundo, no terceiro eu passei. E aí, da minha pesquisa, o tema escolhido foi justiça restaurativa, mas eu precisava ter um recorte, escolher algo que não existia, porque, como vocês sabem, para a gente defender uma dissertação, precisa ser inédito. E aí, como a justiça restaurativa, ela vem de histórias, né? Histórias de vida, histórias contadas, na verdade, é o centro da justiça restaurativa. A minha dissertação foi de uma história familiar. Eu tenho na minha família uma irmã que foi casada durante muito tempo, depois ela se separou, e depois de separada, mais ou menos uns 8 anos separada, ela chegou para mim e disse que ela era homossexual e que ela precisava da minha ajuda para eu poder contar para minha mãe. Aquilo para mim foi um baque, porque a minha idade, né? E nós estamos falando aqui da questão estrutural também, violência estrutural. Eu venho de uma geração de todo um conceito formado na igreja, de que as coisas, a questão de sexualidade é pecado, e todas essas coisas que vocês, mais ou menos, também, a gente vem aprendendo isso, né? A gente vem trazendo aquilo lá de trás. E aí foi um momento, assim, que eu me vi, que eu fiz o que a maioria das pessoas faz, porque automaticamente a gente tem um preconceito enraizado dentro da gente, mesmo que, né, a gente ache que não. E aí eu respondi para minha irmã, não, você não é, né? Isso é uma doença. Quer dizer, eu falei isso para minha irmã. Isso é uma doença, vamos procurar um padre, vamos conversar. Quer dizer, eu repliquei nela o que a mesma fala, né, preconceituosa, estrutural, que vem vindo, que eu venho aprendendo na minha vida. E aí, aos poucos, as coisas na vida a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? E pela dor foi que eu aprendi que as coisas não eram assim. E aí foi essa a minha história, porque eu entrei no mestrado, e aí o recorte que eu fiz na minha pesquisa foi sobre os desafios, né, os conflitos vividos nas famílias que têm problema de sexualidade, que têm envolvimento os filhos LGBTQIAP+. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa de campo. Eu entrevistei pessoas LGBTQIA+, vocês devem saber mais ou menos a sigla, né? É a sopinha de letra que a gente fala, né? Então, lésbica, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais e pansexuais. Então, eu fiquei nessa sigla que eu explico depois na minha dissertação, que é cada uma. E eu entrevistei 8 pessoas representando essa sigla. Qual era o meu objetivo na pesquisa? Eu queria saber que era a família a primeira a excluir nesses casos? Porque o nosso país é o campeão mundial em morte de pessoas homossexuais. É o problema presente constante, né? Porque a gente tem a estatística de que o Brasil é o país com maior quantidade de registro de crimes homofóbicos no mundo, já pelo 13º ano consecutivo. Isso é vergonhoso para nós, né? E aí, isso tudo vem de uma questão... É vergonhoso por quê? Foi vergonhoso o que eu disse lá atrás também. Então, a gente precisa mudar o nosso posicionamento. E quando eu resolvi fazer a pesquisa, entrevistar essas pessoas, a minha vida mudou. Por quê? Porque eu ouvi as histórias dela e aconteceu aquilo que acontece quando a gente faz os ciclos, né? A tal da empatia, né? Que você, diferentemente da simpatia, que de cara, você simpatiza, você gosta, não. É algo que você não gosta, que você não concorda, mas você aceita e você respeita, né? Então, assim,
essa minha pesquisa foi um crescimento interior, eu digo que eu me desconstruí. Eu era uma pessoa antes da pesquisa e passei a ser outra. Porque em todas as entrevistas, eu tive pessoas de 48 anos e 21 anos entrevistadas. Todas elas, todas, sem exceção. Nas entrevistas, a exclusão primeira sofrida é a família. Ou do pai, da mãe, irmão, tio, enfim. A primeira é a família. E a partir daí, a minha sugestão, a minha hipótese na pesquisa foi de criar centros de justiça restaurativa para que essas famílias, para atender essas famílias das pessoas LGBTQIA+. Por quê? Porque para explicar para eles o que, de repente, nós estamos conversando aqui, como que essa situação da sexualidade acontece. Então, para vocês terem uma ideia, na minha pesquisa, tem uma questão uma entrevista, nós temos intersexo. O que é intersexo? Intersexo não é nem problema de querer ser ou isso ou aquilo. Intersexo antigamente que a gente chamava de hermafrodita, né? A pessoa nasce com dois sexos. É um problema completamente genético. E hoje o nosso país é campeão também em matar esse tipo de população, né? Porque mistura tudo. Quando eu entrevistei uma moça intersexo, ela me disse que aos 6 anos de idade, ela foi estuprada pelos amigos do irmão, amando do irmão, da mãe e do pai, para que ela se definisse se ela queria ser homem ou mulher. Então, assim, é uma violência muito grande, sabe? E que as próprias famílias estão plantando dentro das suas casas. Então, essa entrevista, e com as outras pessoas também, me fez chegar nessa hipótese que a gente pode, com as ferramentas da justiça restaurativa, com as práticas, com os círculos, fazer esse tipo de trabalho com as famílias, né? Eu acho que já está mais ou menos o tempo, né, Jéssica? E aí, pessoal, só para dizer para vocês, aqui na minha universidade, eu sou da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, foi a primeira pesquisa empírica que a gente teve, uma pesquisa de campo. Eu precisei submeter o projeto à Plataforma Brasil, eu precisei da comissão de ética aceitar, porque são entrevistas com seres humanos. Nós bem sabemos que desde a Segunda Guerra Mundial, o famoso Youssef Mengele lá, né, a gente precisa ter muito cuidado com pesquisa com ser humano. E eu tive a grata satisfação depois de ser convidada pela Lumen para poder publicar o meu livro, sabe? Então, é um nicho completamente diferenciado. Ninguém trabalha a justiça restaurativa com a população LGBTQIA+. É uma população extremamente vulnerável, é uma população invisível, que ninguém quer cuidar, ninguém quer saber, não temos políticas públicas, as leis são emprestadas, por exemplo, a gente tem a do racismo, que foi há pouco tempo, que incluiu eles como, mas não é uma lei própria. Então, é uma população que não tem vida, que não tem direito, que não tem nada. Então, essa informação que eu trouxe para vocês, eu espero que vocês tenham uma curiosidade, se quiserem depois falar comigo, se não quiserem comprar o livro, tem a dissertação nos bancos da faculdade, né? Para vocês lerem, verem a entrevista. E eu fico à disposição para perguntas, como foi. Na verdade, o que eu queria falar para vocês é esse passo todo. É que eu acordei com 52 anos querendo mudar a minha vida, e eu consegui mudar a minha vida, e eu dei uma guinada, assim, que hoje eu tenho um livro, que eu já enviei para 150, para 15 estados do Brasil, e eu só quis estudar mesmo para mostrar que é possível, que a justiça restaurativa está acontecendo e ela pode acontecer em qualquer lugar, especialmente nos lugares onde a gente menos acredita que ela possa ser efetiva. Muito obrigada. Gratidão, Sandra, pela tua história de vida, né, que te impulsionou para que você academicamente pudesse aprofundar os seus estudos e juntar a justiça restaurativa com a temática, né? Então, eu vou passar aqui para outro palestrante, depois, no final, a gente vai conversar sobre isso, né, devido aqui à questão do tempo, mas eu acho importante a gente pontuar todas essas temáticas aqui que está ligada à violência estrutural.
Então, eu vou passar aqui para o Dr. Fernando Piedade. Ele é professor de Direito no Instituto Federal de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre também em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, se graduou em Direito pela Faculdade Estácio de São Luís, mas também tem graduação em Letras, com habilitação em Português e Espanhol. Ele é líder do grupo de pesquisa Justiça Restaurativa vinculado ao IFSP, com foco nas questões raciais, encarceramento, violência de gênero, atos infracionais e conflitos escolares. E também é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB-IFSP, que tem como objetivo a promoção de estudos e ações sobre a temática das relações étnico-raciais. Ele vai estar falando sobre o tema racismo, branquitude e violências estruturais, limites e possibilidades da justiça restaurativa na educação. Professor Fernando, seja bem-vindo, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado a todos aqui presentes. A todos presentes também. Saúde a banca em nome, né, da professora Sandra e do outro pro colega, qual é o nome do outro palestrante? Jéssica? É Mike. Mike, pronto, em nome deles dois, eu saúdo todos os demais aqui presentes. Bom, como ela disse aí bem, né, me situou no espaço, eu vou, na verdade, buscar o final da fala da professora Sandra, até por conta do tempo, e aí eu vou puxar para uma outra categoria que também sofre esse processo de invisibilidade. Ela termina falando da comunidade LGBTQIAPN+, uma comunidade a qual eu me integro, sou casado com outro homem, e eu trago uma outra categoria que é a questão racial. Então, imagino que é nesse país ser negro e ser gay, né? Então, imagina a dificuldade que é e as invisibilidades que a gente precisa passar todos os dias. Eu estava aqui com vocês paralelamente também na formação, né, aqui do Instituto, que a gente vai agora para as bancas de identificação racial e da importância que essas bancas elas são, né, nessa garantia da instrumentalização das cotas por conta da fraude. Bom, por que eu trouxe, na verdade, apresentei esse tema? Primeiro, para falar assim, essa ideia de racismo, então, eu tinha alguns vídeos também, eu deixei aqui para te passar, mas não vai dar tempo, eu vou direto. Bom, primeiro, para falar sobre assim, o que é racismo? Né? O racismo ele é um sistema de opressão e ele é avaliado sobre a perspectiva da relação de poder. Toda vez que a gente fala sobre essa questão de racismo, eu sempre deixo registrado que não existe racismo de preto para preto, assim também como não existe racismo de preto para branco. O que existe é preconceito. Racismo não existe, porque não existe a possibilidade de racismo reverso. Portanto, reforço, não existe racismo de preto para preto e nem de preto para branco, né? Porque não existe o racismo reverso. E se essa lógica ela prevalecesse, nós poderíamos também dizer que o homem é sujeito passivo da Maria da Penha, e não é. O sujeito passivo da Maria da Penha é a mulher. E a lei até amplia, né, por conta de jurisprudências, para as mulheres trans e travestis, ou para as mulheres que estão, né, vivem em união homoafetiva, mas não para homens. O que é a branquitude? A branquitude, na verdade, ela é criada dentro do pensamento, desse pensamento de abordagem teórico, seja sob o ponto de vista da perspectiva da literatura, o afrofeminismo, ou seja mesmo pela perspectiva de forma geral. Porque quem cria, na verdade, essa questão de concepção de raça são as pessoas brancas. Uma autora chamada Neuza Santos, ela escreve um livro em 1983 chamado Tornar-se Negro. E nesse livro ela deixa bem registrado que quem cria essa perspectiva da raça racial são as pessoas brancas. Né? Foi a branquitude quem criou esse termo. Não foi criado por nós, não foi cunhado por nós. E daí é muito importante exatamente a gente focar nessa questão da branquitude, porque ela exatamente ela vai nos ajudar a refletir sobre essa violência racial e estrutural que ela é incrustada na sociedade. Bom, quando a gente está falando aqui, eu falo dessa questão de limite de possibilidades na educação, primeiro porque eu entendo a justiça restaurativa como um movimento importante, né? Um movimento no Brasil, embora novo, mas bem difundido, a gente vem trabalhando bastante no caminho cada vez maior dessa difusão da justiça restaurativa e defendo a possibilidade dela na escola, mas fazendo uma ressalva. A primeira é de que eu não entendo a palavra justiça restaurativa no sentimento, uma perspectiva de cura. Então, eu acho que justiça restaurativa não é cura.
O segundo ponto que eu também coloquei aqui é numa perspectiva de que ela vai entrar na escola no sentido de mudar. Não, ela não vai mudar as pessoas. Ela possibilita uma nova forma de refletir, de ressignificar, dando possibilidade para as condutas da pessoa das quais elas não são tão agradáveis, seja no âmbito preventivo, seja no âmbito conflitivo. Eu acho que é importante. Quem sabe o momento, né, se vai caber ou não a justiça restaurativa são as próprias pessoas, desde que devidamente informadas e ditas a elas o que é a justiça restaurativa, que ela gerará um acordo, e desse acordo ela trará consequências tanto para o ofensor como para a vítima. E aqui no Instituto, uma colega nossa passou por um racismo, crime de racismo, o aluno foi expulso, e, na ocasião, assim, criou-se muitas narrativas, enfim, narrativas até meio distorcidas, e aí ligaram para ela sobre a justiça restaurativa e tudo, ela disse que ela não queria participar, que a concepção que ela tinha de justiça restaurativa era um instrumento de justiça direcionado para o ofensor, seja no sentido de, vou passar a mão na cabeça do ofensor. E eu disse, não é isso, não. A justiça restaurativa, ela nasce orientada para a vítima, não é para o ofensor. Se a gente for ver todos os movimentos de confluência da justiça restaurativa, todos eles vão para a vítima, seja no âmbito da perspectiva da vitimologia, do próprio espaço das discussões feministas, né? Então, assim, a categoria e a luta da década de 60, do movimento racial, o movimento indigenista, então ela surge orientada para a vítima. A gente tem até alguns autores, acho bem legal, por exemplo, tem uma preocupação que o próprio Raul Dizer deixa lá no livro dele, Justiça Restaurativa, Teoria e Prática, na página 35, o livro dele de 2015, ele diz que o movimento em defesa da vítima, a vitimologia, diz que ela nasce orientada para a vítima, mas ela está cooptando mais para o ofensor. Tanto que no direito penal a gente tem essas resistências, porque trabalha mais positivamente com o ofensor. Mas voltando aqui, então, por que eu vejo assim? Eu entendo que ela é importante dentro. A gente passou por um momento agora de desgaste muito grande, de crescente violência na educação, e eu entendo e defendo essa possibilidade de que as pessoas elas não mudam tão somente a partir de implicação de lei quando elas são presas. A gente tem provas aí que o carceramento ele não muda as pessoas. Muito embora seja importante que nós tenhamos lei, sob o ponto de vista da segurança jurídica, é importante que nós tenhamos. Mas também é importante que nós tragamos essas pessoas para que ela reflita sobre o comportamento dela, sem que a gente esquecesse, sem descurar da vítima, porque a vítima é muito importante, no sentido de atender às suas necessidades. A professora Sandra falou, né, da comunidade, né, LGBTQIAPN+, que exatamente se passa por esse processo de alijamento, de distanciamento, de negligenciamento. Então, quando eu trago essas questões, que não é fácil para mim, enquanto homem negro militante, levar a justiça restaurativa, sobretudo para a escola, sobre uma perspectiva de endurecimento de alguns dos meus pares. E eu levo sempre com esse olhar, né? Um olhar mais humano, no sentido de dar possibilidade para as pessoas efetivamente compreenderem como é importante a gente sair dessa lógica nossa, a qual nós estamos centrada, né? De qual a gente vem. Eu sempre até inicio falando, quando eu inicio, acho que eu vou logo pegando isso aqui para finalizar, passar para o colega. Quem é Fernando, né? Então, o Fernando é um homem negro de São Luís do Maranhão, que foi embora por muito tempo fora da minha casa, muito tempo, sabe, assim. Então, um homem negro, gay, filho de pais, praticamente, assim, minha família é basicamente miserável, fui abusado sexualmente na infância. Então, no que vem eu publico meu primeiro livro, e isso eu trago no relato de vida, eu fui abusado aos 5 anos de idade, sobre abuso, diversos tipos de abuso, então, abuso sexual mesmo, assim, isso me acompanhou durante muito tempo, né? Fora também as porradas que eu apanhava do meu pai, porque meu pai vai olhar um cara machão, né? Que minha bisavó foi escravizada, minha avó escravizada, ele nasceu na área de Quilombo, de uma autora, ela não nasceu lá, nasceu em São Luís, nasceu para lá, Guimarães, chamada Maria Firmina dos Reis. Então, meu pai nasceu exatamente nesse lugar, na área de Quilombo. Então, eu venho de uma família totalmente desequilibrada. Então, o cara já teve minha mãe, que quarta esposa dele, olhar uma criança afeminada naquele jeito, poxa, não dá para entender. Então, fui muito hostilizado na escola, não tinha amigos, eu não tenho registros nem memória de ter amigos na escola, porque era o preto pobre, né? Porra, além de pobre, além de, né? É gay também, quer dizer. Então, são diversos tipos de violências as quais eu sofri ao longo da minha vida e que eu precisei repensar, seja sob a perspectiva de eu me libertar enquanto pessoa, enquanto humano, porque eu acho que quando a gente guarda o ódio, o rancor é ruim para a gente,
né? Eu acho que a gente dá poder, inclusive, para o outro sobre a gente quando a gente guarda ódio, que a gente sempre lembra, né, daquilo. Então, foi difícil para mim esse rompimento com todo esse meu ciclo de ódio, lembrar da família, da escola, do lugar onde eu morava, mas a justiça restaurativa ela me possibilitou esse reaprendizado e a entender de que a gente poderia, né, e de que eu poderia, na verdade, eu era muito mais do que, né, todo esse processo de história que eu passei, inclusive, né, psicológica também, nós apanhávamos muito. Então, eu acho que esse é o registro. Embora todo esse meu, né, essa vida toda, eu entendo que é uma abordagem importante. Não tenho aquela visão romântica das coisas, não. Minha visão é pé no chão, sabe? É de casa a casa, é de entender de que as situações elas são complexas, elas são diferentes, mas a gente precisa estar sempre disposto a ajudar as pessoas e o caminho, para mim, é o caminho do amor. Muito obrigado. Obrigada, professor, por compartilhar sua história, né, por essa coragem, né, de expor certas coisas da sua intimidade, para que a gente possa contextualizar com esses fenômenos da violência, né? E a gente sabe que esses são marcos que regulam muitas questões que várias crianças, vários adolescentes também vêm passando. E aí, agora eu vou passar para o Mike, e depois a gente volta para poder aqui discutir sobre cada fala, né, da Sandra, a sua. E aí eu vou passar para o Mike, ele é de Belém do Pará. O Mike é secretário de Direitos Humanos em Belém, graduado em História e Direito pela UFPA, mestre em Ciências da Sociedade, com ênfase em Direitos Humanos pela UOFPA, né? Facilitador em Justiça Restaurativa, ativista do Grupo Consciência Indígena. Ele vai falar sobre escola de cidadania e a experiência da JR nas escolas municipais em Belém, os círculos que fissuram as estruturas de violência. Mike, seja bem-vindo. Você está com fala. Boa noite, todos, todas. Estão me escutando bem? Fazia tempo que eu não participava de uma live. Sempre bate aquela insegurança, né? Tecnologia, tudo. Muito bom estar aqui nesse espaço, gente. Que espaço fantástico de aprendizado, de amorosidade extrema, intensa, né? Que atravessa a gente. Isso nos fortalece de uma forma tão grande, assim, a fala da Sandra, nossa, que fala marcantes e de cheia de esperança, assim, sabe? Faz a gente acreditar e mais, né? Muito obrigado, Sandra. Meu amigo Fernando, estou morando aqui em Belém, Fernando, não está por aí ainda, aguardando um convite, aguardando um convite para ir aí em São Luís, não conheço o Maranhão tão perto, olha, quando tiver um evento me chama, tá? Moro aqui em São Paulo. Ah, é? Poxa, mas vamos marcar para ir junto para São Luís. Sou do movimento negro também, sou um índio preto da Amazônia, faço parte do grupo Consciência Indígena. Estou nessa missão aqui da Secretaria de Direitos Humanos. Eu venho da Justiça Restaurativa em Comunidade. A gente tem trabalhado muito com isso, com a doutora Josineide. Mas aqui eu vou dar um relato da nossa experiência aqui na Justiça Restaurativa, a partir de algumas escolas aqui em Belém, para mostrar a força desse instrumento poderoso aí, né, que é a justiça restaurativa, essa filosofia de vida. Enfim, vamos lá. Eu tô um ano aqui na frente da Secretaria de Direitos Humanos. A gente está num processo, a secretaria nova, está num processo de formalização, e aí a gente atravessou esses processos burocráticos, desde convencer nossos amigos, nossos pares, de que é importante uma Secretaria de Direitos Humanos, por mais que direitos humanos seja transversal, é importante ter uma secretaria para pontuar, iluminar, atuar na subjetividade, criar novos direitos, até na necessidade financeira, orçamentária, passamos por isso, construímos um projeto de lei, passamos pela Câmara dos Vereadores também, todas as dificuldades e negociações que são inerentes a um processo político,
foi sancionada pelo prefeito, foi criada a secretaria e agora, a partir de janeiro, estamos na fase de estruturação e ampliação da equipe, ter um orçamento próprio, e essa é a questão, né? Não tínhamos um orçamento próprio, não conseguimos executar uma verba parlamentar que tinha sido destinado para nós, e aí essa verba ia organizar a Escola de Cidadania, que é um programa que tem como objetivo 3 eixos de atuação na formação de direitos humanos: um é comunidade, outro é servidor, e o outro é escola, né? Escola sempre como estrategicamente importante para nós, e a gente não conseguia executar. E aí bate toda aquela ansiedade, como é que a gente se movimenta. Continuávamos atendendo, e aí a gente fez uma parceria com o Tribunal de Justiça e formamos, nós somos uma equipe de 8 servidores, 8 comigo. Formamos nosso pessoal em facilitadores de círculo, de justiça restaurativa, círculo de paz. Fizemos parceria, o TJ queria uma diretoria específica, um espaço para atuar, e aí a gente foi fazer nosso planejamento. E aí essa fala ela se coaduna muito com a fala da Sandra, com a fala do Fernando, porque a gente fez uma leitura do Brasil. O Brasil se estrutura na violência, no racismo, no patriarcado, na homofobia, foi o que vocês já falaram muito bem. E aí a gente foi tateando e disse, cara, o Brasil é um lugar muito perigoso para as minorias, e a violência aumentou muito em 2022, sobretudo para crianças e mulheres. E a gente foi estudar os dados do Fórum de Segurança Pública, e aí a gente viu a violência das mulheres, viu a violência, né, da juventude negra exterminada, o genocídio da juventude negra, violência contra a população LGBT, mas chamou muito a atenção para nós o estupro de crianças. Isso foi muito marcante para nós. Nós temos um caso de 78 mil em 2022 estupros, e aí a gente viu que 60% desses casos é de criança de 13 anos para baixo, 70% desses casos de estupro acontecem na residência, pai, irmão, padrasto, avô, primos. E percebemos que esse aumento foi porque a escola estava, de certa forma, interditada por conta da pandemia. Então, isso deu um start para nós. E aí nós fomos estudar mais. O Instituto de Pesquisa, o IPEA, mostrou que são casos subnotificados, que só 4% desses casos não chegam no sistema de saúde e 8% chegam no sistema das delegacias especializadas. Então, quando conta as subnotificações, nós chegamos a 880 mil casos de estupro nesse país. É um número absurdo, 250 por dia, 8 por hora. E aí diz, pô, a escola é um instrumento importante aí para a gente atuar, então vamos ter como estratégia a ação nas escolas. E aí a gente montou um plano de 5 escolas e fomos para dentro das escolas para fazer uma escuta especializada, para conversar com os servidores, professores, com os estudantes. E aí a gente chega numa escola, eu não vou me ater muito nas características, que é uma escola cansada também, de profissionais cansados. Me chama muita atenção de profissionais que já estão aposentados, mas não estão aposentados, não podem se aposentar porque vão perder na questão financeira, pressão por resultados e toda a violência que cerca a escola. E a gente chega nesse espaço. Como meus servidores ainda não tinham experiência do chão da escola, em alguns momentos a escola, né, por conta de tudo isso que eu falei, vai fazer uma manobra para substituir um professor, para colocar aquela galera numa hora vaga, e a gente vai ter um problema, por exemplo, se tu coloca um círculo muito próximo do intervalo, não vai dar certo, porque o intervalo é sagrado para essas crianças, para esses adolescentes, principalmente a merenda, e a gente foi aprendendo, fomos aprendendo na prática, né? A galera foi aprendendo, fui orientando que era necessário ter uma conversa prévia, preparar os estudantes, mas mesmo assim eu vou destacar 2 círculos. Um em que não houve o preparo adequado, mas assumimos a turma e o círculo.
construímos um espaço, né, de segurança para ter uma certa confiança. Imagina só, chegando adultos para conversar com crianças, adultos que nunca viram, a gente vai tentando montar um espaço seguro. Quando a gente conseguiu ganhar a confiança, a gente começou a receber, né, tantas, como é que eu posso dizer, informações fortes de automutilação, tentativa de suicídio, violência familiar. E aí a gente vai pegando essas, né, logo depois vai direcionando para o psicólogo da escola, assistente social, eu tentar voltar, né, sabe como é que a gente vai, né, tentando tratar tudo isso. Mas, assim, no auge, né, dessa conversa, né, vai rodando o objeto de fala, né, as pessoas vão se manifestando. Aí chamou muito a atenção do aluno que só falava, reclamava muito da merenda escolar, que era só mingau. E rodava, e todo com problemas, e era mingau. E rodava, e no final todo mundo já estava chamando ele de mingau. Quando acabou o ciclo, ele foi tomar um mingau, reclamando da escola. E aí depois a gente vai fazer, apesar da brincadeira, a gente vai fazer uma reflexão do quanto é importante a alimentação para aquele aluno, né, um aluno negro, Fernando, quanto era importante a alimentação para aquele aluno, e era uma reivindicação justa, e no primeiro momento ninguém levou tanto a sério, né? E essa é uma questão que eu quero destacar, e depois a gente foi tratar isso também, que tinham casos fortes, mas a alimentação ela é muito importante nesse processo. E aí nós fizemos uma dinâmica que eu queria compartilhar com vocês, um pouco dessa trajetória, que foi mandar uma carta, assim, meio que para tentar distensionar, mandar uma carta para a sua criança, ou para o seu bebê, né, ou para você enquanto bebê. E aí me chamou muito a atenção, e aí juntando todos esses dias de encontro internacional de justiça restaurativa na educação, me chamou muita atenção a necessidade de afeto, sabe, aquela palestra de ontem, do contato físico, da pele a pele, e as crianças e os adolescentes nos outros ciclos reivindicando isso. Eu queria ser amado mais. Meu pai me perdoe porque eu nasci. Mamãe, eu quero ser acolhida, quero ser abraçada. Então, eu acho que nesses processos todo que nós estamos vivenciando, nós temos que usar esse instrumento, tudo isso que a gente aprende, para caminhar na direção do afeto, caminhar na direção do amor, como o Fernando falou, caminhar na direção dessa empatia, dessa solidariedade, mas, sobretudo, no contato. Essa questão do contato ela é importante nesse processo todo também. Então, isso me chamou muita atenção. E aí eu queria relatar um outro círculo brevemente, para não tomar muito tempo de todos nós. Nós fomos fazer um círculo com pais e mães. Apareceu um pai e o resto todo mãe. E aí me chamou muito a atenção a fala das mães, sobretudo a partir da segunda gravidez. Essas mães relataram de várias formas que na segunda gravidez elas enlouqueceram. Não falaram diretamente, mas o fato da segunda gravidez, somado a uma expectativa de sobrecarga de trabalho, de pressão, de uma situação financeira incerta, da possibilidade de passar necessidade, deixaram elas surtadas. Muitos procuraram, muitos relataram, assim, na nossa frente, que conseguiram amenizar essa carga na igreja, com as leituras bíblicas, com pastores. Pouquíssimas conseguiram ter uma conversa com um psicólogo, acho que só uma. E a maioria foram buscando outras alternativas, né? De conversa com o vizinho, igreja, distensionar a partir de bebidas e futebol. Mas isso chamou muito a atenção, assim, essa pressão, principalmente saindo da pandemia. E aí a gente também vai conversando sobre a necessidade de tratamento da saúde mental. E aí foi circulando o círculo, aí o pai que estava lá fez uma fala, depois se sentiu confortável, e ele e a esposa falaram que tinham perdido uma criança, um dos seus filhos tinha perdido essa criança, e eles se sentiram muito tocados, porque aquele diálogo, eles tinham uma noção que, no processo de morte da criança, eles afastaram o irmão. E eles se arrependem muito do irmão
não ter vivido esse processo de morte e de luto. Então, ele achava que aquilo ali despertava, de certa forma, alguma coisa neles e gerava todo um arrependimento, né? E a gente precisa, inclusive, voltar a conversar mais com isso, porque nós tivemos casos na nossa equipe que o círculo travou a pessoa. Na formação do círculo, na facilitação, o autoconhecimento, o contato com todos esses abusos que o Fernando falou, que não, sem dúvida, não é fácil ele relatar isso aqui, ele não conseguiu colocar para fora e travou e não quis mais fazer parte do círculo, né? São questões interessantes. E aí, para eu fechar, a última rodada nessa conversa com pais e mães, um pai e mãe, me marcou muito o pesadelo das crianças. A maioria das mães relatou que as crianças não conseguem dormir com medo da bola de fogo, que é o sol entrando na terra, com medo de enchentes, com medo do fim do mundo. Nós depois sentamos para tentar pensar, né? A equipe senta depois para tentar pensar e ver como é que elabora tudo isso. A gente pensou das notícias de televisão mesmo, de enchentes, soterramento, né? A possibilidade de a narrativa do fim do mundo também, talvez nas igrejas, na rua, nos filmes, mas era algo comum as crianças todas com medo do fim do mundo e cobrando dos pais e cobrando dos professores. Que futuro elas teriam se o mundo vai acabar? Então, assim, são questões que estão na nossa realidade, né? De certa forma, né, como diz o Ailton Krenak, a gente precisa de ideias para adiar o fim do mundo, porque a gente tem uma impressão que o mundo está acabando na nossa frente. Por exemplo, na minha região, o rio secou. O rio Amazonas praticamente secou. E as pessoas estão passando fome porque não conseguem pescar. Nós temos Santarém, que é a minha cidade, está coberta de fumaça 24 horas por dia. Então, assim, são coisas que estão acontecendo na nossa frente. Aí tu soma isso a toda a E aí, violência, professor? que já é para terminar, né? Que só a justiça restaurativa, só o círculo, só o diálogo constante pode nos fortalecer para a gente conseguir, em conjunto, elaborar uma possibilidade de saída, né, de alternativas, de trilhar alternativas nesse caminho para uma terra sem males, como a gente fala no movimento indígena, né? E isso só pode ser conjuntamente. Então, são partilhas de trajetórias que eu trago aqui para a gente ir conversando. Obrigado, gente. Gratidão aí pelas suas palavras e também pela sua história de vida, né? Não só na área profissional, mas também pela comunidade que você vive e também por você ser indígena, né? E você está falando aí também E esses Jéssica, desafios que você enfrenta na sua região. Jéssica Oi, e você está me demais, escutando? tô escutando. Eu só queria fechar dizendo que, mesmo sem recurso, mesmo sem a secretaria estar estruturada, com 8 servidores, nós conseguimos fazer 61 círculos e atingir 2.000 pessoas, sobretudo estudantes. Ou seja, é possível sim a gente fazer muita coisa a partir disso que a gente está fazendo aqui. E aí, trazendo de todas as falas, né, da Sandra, do Fernando, Gente, ficou sem áudio da Jéssica ou impressão? Ficou sem áudio, sim. Sim. Acho que ela Jéssica está sem áudio. Comanda aí, Fernando, o que a gente tem que fazer agora? Não, vamos passar para a Sandra, que quer, né? Você Vamos sabe que deixar aí. essa história eu falo assim, que eles abduzem a gente, sabe? A ET abduziu a Jéssica, ela foi para o outro lado, daqui a pouco ela volta.
Ela pediu para a gente colocar uma pergunta, e eu fiz uma pergunta aqui no chat. De repente, né, enquanto ela não aparece, Aí eu Depois vi da como lidar. Rosilene, eu queria falar um pouco, tá? Depois da Eu Rosilene. cheguei, vocês estão me. Ela perguntou como lidar com a declaração de um aluno sobre abuso familiar durante ciclo, considerando o sigilo da prática. E aí, Sandra, o professor Mike, a gente pode passar nossa experiência, fica à vontade, professora Sandra. Olha, interessante que a maior parte desses Vocês estão me casos. escutando, gente? Estão Não, escutando? professor Mike, Eu tô. sim, Vocês estão me escutando, gente? agora sim. Agora sim, Jéssica, voltou. Ok, gente, eu não Voltar. sei o que foi que aconteceu, uma instabilidade. Vou falar aqui. Sabe, pois é interessante que a maior parte desses Bom, vamos casos. para os momentos de pergunta. A gente tem ainda uns 10 minutinhos. Tem algumas perguntas no chat. E aí vamos para lá para a parte de perguntas e aí a gente vai dividindo aqui as falas. Pode ser assim? Pode. Eu estou respondendo a primeira aqui. Vou responder Pronto, rapidamente. É tá interessante certo. que a maior parte desses casos que surgiram foram na escola. Daí a importância estratégica da escola, de fazer uma escuta especializada no início. O Nilson tem experiência também nos Estados Unidos que a primeira atividade na escola é fazer uma rodada de conversa e tem surgido muito esses casos. E aí é conversar com o primeiro, direcionar para psicólogo, para assistentes sociais, para fortalecer uma escuta especializada e proteger essa criança para que ela não sofra o processo de revitimização, de contar essa história várias vezes e encaminhar para os profissionais especializados. É assim que a gente tem feito. Gente, passo a Aí tem bola que aí, que eu já tomar falei demais. cuidado, professor, em algumas coisas acerca, que eu acho que é bom a gente pontuar, e até tem alguns procedimentos, que é algumas questões de abuso sexual quando as crianças falam, né, como crime, e se isso é possível de ser, como é que eu posso dizer? De ser levado para uma prática restaurativa, né? Porque tem vários estudos que falam até que ponto isso pode ser levado numa prática restaurativa, que a ideia da prática restaurativa é fazer a questão ou da mediação, né? Ou da questão da redução dos danos, né? Com apoio comunitário. Então, assim, eu estou trazendo provocações, tá bom? Até que ponto a gente pode aplicar a prática restaurativa, né? Porque vai mexer com emoções, até que ponto a escola pode seguir. Eu acho que isso daí fica aqui também, o levantamento, se vocês quiserem falar, tá bom? A questão também que a Sandra trouxe, e o Fernando, das questões das violações sofridas de cunho mais personalíssimo, né? Que é a questão da sexualidade, questão da identificação do gênero, a questão também aqui do racismo, muitas vezes as crianças sofrem isso na escola, né? E aí a questão da automutilação e tentativa de suicídio, de não ser aceito, é outra provocação que eu queria que vocês falassem. Estou só provocando aqui vocês, tá bom? E aí isso vem muito, a questão dos indígenas também, viu, Mike? Muitas questões também a gente tinha visto, a gente trabalha com política pública de criança e adolescente, de crianças indígenas também se suicidando, seja por diversas situações, esse apego à terra, né, as violações, ou as questões mesmo de cunhos sexuais, questões de violações dentro da família. Há vários contextos também de vários grupos, né, de vários povos indígenas que vêm sofrendo com a mortalidade nesse sentido. Mais alguém quer fazer mais outra pergunta? Maria? A Maria, fala de onde você é, Maria, e sua pergunta. Oi, Jéssica, tudo bom? Eu estava no Amapá, agora estou aqui no Pará. Eu quero dizer para o Mike, eu estou de bobeira aqui no Pará, aqui em Belém, tá? A gente vem de uma experiência riquíssima lá do Amapá com as práticas restaurativas, tá? Então eu estou aqui para somar.
Bom, eu vou pegar assim do Maico e o Fernando. Ontem o doutor Luciano ele colocou uma questão que eu achei muito pertinente. Pensar a justiça restaurativa brasileira a partir do afrodescendente e dos indígenas. Isso daí ficou assim na minha cabeça, assim, tô inquietante com isso. Com relação a Sandra, eu adquiri o livro dela, tá? Porque a gente trabalha com práticas restaurativas, né? Então, no círculo, a gente vê muitas questões onde os próprios professores, a própria escola não está acostumada a trabalhar. Então, eu disse, pô, o livro da Sandra tem tudo a ver para a gente poder ter bases para trabalhar a questão família, tá? Como é que a gente pode estar trabalhando essa questão aí da LGBT com relação a quem poderia acolher que expulsa, que é a família. Então, eu acho assim muito pertinente essa questão aí, tanto da Sandra como do Fernando, né, para as escolas começarem a trabalhar. Isso que a Jéssica coloca assim de provocação é muito interessante para a gente também levar para uma roda de conversa, mas a gente tem que ter muito cuidado em que abordar numa roda de conversa, né? Principalmente assim, preparar aí entra um Mike com relação a como secretário, né, de direitos humanos, né? Trabalha com escolas, de preparar a escola primeiro para poder estar abordando alguns temas assim muito relevantes com relação à questão estrutural aqui que a gente está tratando. Era isso. Gratidão, Maria, diretamente do Pará. Agora a gente vai para a Patrícia. Patrícia, você quer falar? Quero falar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com os meus conterrâneos do Pará, né? Dizer assim que eu sou facilitadora, eu fiz a formação recente, inclusive eu fiz com a Ingrid, que trabalha com o Mike lá. Tive a oportunidade dele estar nesse dia no curso, foi lá falar um pouquinho com a gente, com a Josefa, acho que ele deve lembrar desse dia que ele foi lá, né? Falar um pouquinho do trabalho, da experiência dele. E dizer assim, que de lá para cá, isso tem um ano, né? Eu venho trabalhando junto à Coordenadoria de Justiça Restaurativa do Tribunal, de forma voluntária, já fiz vários atendimentos, mas hoje também eu faço parte de um projeto, também nas escolas. Fiquei feliz de ouvir o Mike falar que também o município está trabalhando isso, porque esse projeto ele abarca tanto as escolas estaduais quanto municipais, que é chamado Porto Seguro, é um projeto também do tribunal, que ele, em um ano, ele realizou 677 círculos, 4.274 crianças e adolescentes, 1.084 profissionais de proteção da área da saúde e 324 famílias, em 28 escolas que a gente trabalha. E é trabalho assim, árduo. Toda semana a gente está lá fazendo, né, esse trabalho através do Porto. Aqui a gente está com a Mari também, que está entrando recente no Porto. Seguro, né, Mari? E dizer assim, o quanto eu fico feliz de ver que nós estamos adentrando nessas escolas, né? Dando oportunidade de fala para esses jovens, esse acolhimento que o Círculo traz, né? De eles poderem falar, extravasar, né? Falas que eles não conseguem ter em casa, que a escola, muitas das vezes, também não os escutam. A gente tem trabalhado roteiros de várias formas. Um deles que muito me impactou foi sobre o bullying, né? Que muitos deles até sabem nomear o bullying, porque o bullying é uma violência do qual a gente não consegue, como é que se diz, trazer à tona todas as violências envolvidas dentro de um bullying, né? Porque o bullying, para mim, é uma palavra americana aí que ela só vem, sei lá, isso para mim é uma controvérsia, né? Eu prefiro falar violências do que o bullying, porque para mim dentro do bullying tem muitas violências embutidas dentro dele.
Mas, assim, eu queria só falar dessa questão, desse trabalho que a gente vem fazendo, essa experiência aqui no Pará, também no educativo, também nas entidades socioeducativas, e o quanto vem dando certo, e quanto mais escolas estão nos procurando. Eu estive com professores da Secretaria de Educação esses dias, fazendo um círculo com eles, e querendo que o projeto vá até as escolas deles, porque eles acham muito importante isso, que os pais estejam, né, participando disso, porque também é um momento de fala. Então, assim, eu estou muito feliz com esse momento que nós estamos vivendo aqui no Pará. Temos muita coisa ainda para fazer aqui, com certeza, né? Por isso a gente está fazendo várias formações, inclusive recentemente teve uma formação aqui da SEDEP sobre a conferência familiar, né? Que é uma das modalidades da justiça restaurativa. Então, assim, a gente está crescendo e eu estou muito feliz. Gostei muito da fala da Sandra, já conversei com ela no particular para comprar o livro dela uns dias desses aí. Prazer, Fernando, de te ouvir tua história. Tá? Eu estou muito feliz de estar com todos aqui. Obrigada por me escutarem. Então, vou passar aqui para os palestrantes fazer as suas considerações finais e quiserem comentar sobre as questões que foram levantadas, porque aí já, olha como é interessante, a gente levantou situações e eu acho que a Patrícia já trouxe aí algumas coisas que já vem sendo desenvolvida, né? Mas quais esses desafios, quais esses limites? E aí, diante do que a gente levantou aqui, a possibilidade ou não, nos casos de violência sexual, até que ponto, até o limite, qual é o papel da escola, o que fazer, o protocolo, a escola está preparada para lidar com isso? Tem psicólogo? Como é que vai dar se a criança ficar em surto, né? Questões aqui da população LGBTQIA+, né? Como a gente vai atuar nas situações que requer uma emergência, né? Algumas questões imediatas. Já atendi casos no núcleo de violência daqui do Ceará, que era um homem trans, né, um adolescente trans, que estava tentando suicídio pela não aceitação da família, principalmente a mãe. A gente teve que intervir enquanto Ministério Público, né? Enfim, são N questões que acontecem na escola que perpassam esse tema, né? Então, vou passar para vocês. Sandra, pode começar a mesma ordem, né? Fazendo as considerações finais e pontuando o que foi falado aqui. Pode ser? Pode sim. Bom, pessoal, na palestra, nas palestras lá da Salona, né, que estava todo mundo, o professor Marcos Rolim, ele disse assim que, ao contrário do que todo mundo pensa, a justiça restaurativa, ela é para casos muito intensos, muito graves. Ela não é para qualquer, né, assim, o nicho é muito maior do que a gente pensa. E por incrível que pareça, professor Fernando e Mike, o nosso nicho aqui é o nicho mais vulnerável que existe. Nós estamos falando da população LGBT, nós estamos falando da população negra, nós estamos falando da população indígena, certo? Então, assim, para a gente ver a força que a justiça restaurativa pode, sabe? Eu acredito que existe, assim, um poder muito grande que nos uniu aqui para realmente reforçar essa fala do professor, que a justiça restaurativa ela era para grandes feitos. Ela não é para coisinha pequena, ela é para grande coisa. E aí, Jéssica, já partindo para minhas considerações finais, com relação à minha pesquisa, ficou claro realmente que a família é a primeira a excluir, por isso a necessidade de se trabalhar a base, de se trabalhar a família, porque um pai e uma mãe não conhecem genética, um pai e a mãe não conhecem ciência, né? Simplesmente acha que aquilo aconteceu e que culpa eu tenho e fica assim. Então, quando toma conhecimento, quando passa a realmente saber como que funciona o respeito pela, né, alteridade, o respeito pelo filho, o respeito pela escolha, tudo muda. Só que quando nós falamos de justiça restaurativa, a gente fala de amor, é só pelo amor, não tem como você ir por outro caminho. E aí o padre Leonel, ele trouxe uma fala dele, que foi até depois traduzida, que eu trago para nós aqui, enquanto professores, né? Professor, né? Era um aluno e o professor, né? Professor, primeiro ama-me, depois eu aprendo. Então, se nós primeiros aprendermos a amar a população LGBT, a população negra, os indígenas, todas essas vulneráveis, eu acredito que a gente primeiro amar, depois eles vão aprender. Eu estou muito grata de estar aqui com vocês, testemunho do professor Fernando, do professor Mike,
das meninas aqui, né? Foi muito, assim, gratificante e eu saio daqui muito feliz, feliz mesmo. Gostaria de manter contato com vocês depois, futuramente, tá bom? Obrigada, gente. Gratidão, Sandra. Vou passar aqui para o Fernando. Só para avisar que eu recebi uma mensagem aqui da equipe técnica, que 10h25 a gente encerra tudo devido às salas estarem programadas, tá bom? Então, eu vou passar para o Fernando e logo depois o Mike. Certo. Também, assim, inicialmente agradecer, né? Eu acho que nada na vida acontece pelo acaso. Acho que tudo na vida tem um sentido, tem um propósito. Eu sempre falo que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E eu acredito que todas as dificuldades, vicissitudes que a gente passa na vida, acho que a gente tem que encontrar, extrair de lá o melhor. É difícil, mas a gente precisa tentar. E aí eu entendo também dessa forma. Eu acho que a justiça restaurativa ela cabe em todos os crimes, mas não em todos os casos. Mas ela cabe em todos os crimes, seja ele de pequena, média ou alta gravidade. Até isso quem vai dizer são as partes, quando bem orientadas. Isso eu estou dizendo para vocês assim, porque eu facilito também, estou implementando aqui no Instituto, aqui eu já tenho um grupo de justiça restaurativa, e um ciclo de diálogo, a gente estava conversando com o pessoal do CRAS, e aí foi um ciclo de diálogo, conversando e tal, eu tinha levado uma experiência, elas passaram um filme, e aí elas pediram que eu falasse sobre o tipo de violências a partir daquele filme. E eu fiz um ciclo de diálogo para a gente conversar. Então, a primeira pergunta era assim, qual o tipo de violência vocês conseguiram identificar que a Tá desligado o som. Fernando, caiu. Oi, Caiu. estão ouvindo? Ah, agora sim. Estão ouvindo? Mas eu estava ouvindo tudo? Não. A última parte não. Não, eu estava dizendo que aqui eu fui chamado para trabalhar com um ciclo de diálogo com as mulheres, né? Não foi um ciclo de diálogo, só me levaram a falar sobre violência doméstica. E eu aproveitei para fazer um processo circular. E aí era uma série na qual a protagonista sofria violência psicológica. E aí eu organizei o círculo e tal, mas sim levando em consideração a série. Aí eu organizei, coloquei todo tipo de violência, conforme o artigo 7º da Maria da Penha e tal. E aí eu coloquei também imagens que eu sempre penso, digo, mas se não souberem ler, que eu era mulher da comunidade, dei certo. 3 não sabiam ler. E assim, só para compreender a complexidade nossa do ser humano, dessa nossa condição humana, eu pedi para ela falar da autora. Elas todas falaram dela. Eu não ia ter como parar naquele momento. Eu acho que a justiça restaurativa ela é um ato de falar também, é um ato narrativo. E a gente precisa ouvir. E elas queriam falar e todos nós ouvimos. Resumindo, a que passou por violência, abuso sexual, ela disse assim, ela queria, se o cara tivesse vivo, o padrasto dela, ela queria olhar para ele e perguntar por que ele fez aquilo com ela. A que passou por violência psicológica disse, eu nunca mais quero olhar aquele cara, eu quero que ele morra. Isso é para a gente compreender que a nossa complexidade ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Quem tem que saber ou não são as partes. Acho que a gente tem que ter um pouco de cautela assim quando lida com a questão das mulheres na perspectiva de gênero, porque colocar uma mulher que já passou por todo tipo de violência, no mesmo nível de conflito ético com o seu agressor, eu não acho até que forma isso é boa, a gente precisa tomar cuidado, pelo que o professor Mike falou, para que não ocorra o processo de revitimização, que ocorre bastante, já pelo aparelho do Estado. No primeiro momento, com a delegacia, no segundo momento, o Ministério Público, e no terceiro momento, com o Judiciário. E aí, aqui, só para, aqui, como a Roselene falou, como lidar com essa declaração um aluno que falou que foi abusado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, saber que tipo de abuso foi esse. Eu sempre acho que o caminho é um mecanismo preventivo. Eu acho que se a gente trabalha a prevenção, a gente consegue evitar situações belicosas na vida. Não conflito, porque o conflito ele é importante, ele nos faz crescer. O conflito é muito importante. Eu estou falando de situações que escapam da nossa esfera. Então, eu acho que, assim, eu gosto sempre de trabalhar nesse mecanismo preventivo. Eu acho que o caminho é esse, é a prevenção, e trazer, né, que são os conflitos, né, as abordagens não conflitivas, né, em círculos que não envolvem necessariamente o conflito, né, seja ele judicializado ou administrativo, enfim, até no mundo da escola. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, acho que ele cabe em todos os crimes, quem vai decidir os casos são as pessoas. Eu critico também o judiciário, embora eu queira chegar lá, né, estou estudando para ser magistrado, eu critico o judiciário, mas eu também vou criticar os nossos facilitadores. A gente precisa ter um pouco de cuidado para não deixar a nossa vaidade tomar a frente. Eu fico muito preocupado com essas vaidades, muito assim, de alguns colegas
de querer facilitar tudo, e não é assim. A gente precisa também saber reconhecer que a gente tem nossas dificuldades, a gente tem nossas deficiências. E reconhecer isso é importante para que nós nos tornemos ser humano melhor. Obrigado. Obrigada, Fernando. E agora, comissão, Mike, de terminarmos 10h25, porque vai já cair as salas, foi a informação, mas eu já vou agradecer aqui vocês imensamente, depois quero trocar ideias, tá bom? E eu vou passar para o Mike para ele fazer as considerações finais em 1 minuto, Mike. Obrigado, gente. Muito obrigado. Só falar uma coisa rapidamente. Ontem o professor falou dos cientistas brancos que passaram por grandes traumas. Quando os pretos indígenas tiverem voz, a gente vai ver que tem muita coisa para a gente ser falada aqui e mudar a partir disso, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau. E olha, Mike, vamos pensar depois a gente fazer um evento só com essa pauta, né? Do indígena, do negro, Isso. LGBTQI+, e Vamos sim. trazendo pessoas com voz e vez. Eu acho que essa sala foi muito rica por isso, né? A gente conseguiu aqui interagir até os finais dos minutos. Olha que tenso, né, a gente aqui, né? 10h30, senão acho que a gente iria até mais. Mas é isso, eu vou encerrar aqui, né? E aí, agradecendo mais uma vez. E assim, gente, violência estrutural, a gente tem que tratar a base, né? As questões das promoções de direitos. Então é isso, muito, muito, muito obrigada, tá bom? Um abraço a todos vocês. Tchau, 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 pessoal. Sandra, um abraço para obrigada. você Bom, também, gente, tudo Sandra. de bom. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Descansem amanhã que é feriado. Ou curtam, façam